Isso. Quando o consumidor requer o cancelamento, ele tem que ser atendido de pronto. Se ele está adimplente, não tem qualquer débito, e ele diz que não quer mais permanecer, não há legislação nenhuma que diga que ele é obrigado a permanecer ali. Então, assim, as operadoras, é de praxe elas fazerem isso. Dizer que ou terá uma multa, ou que ele terá que passar mais 60 dias, no mínimo, no plano para poder se desvincular. Não existe isso em lugar nenhum. O que existe se ele tem um plano individual e familiar e a operadora, de repente, vai rescindir o contrato por ausência de pagamento, por exemplo, que há essa possibilidade, de fato, né? O contratante tem também que honrar a sua parte, e a lei prevê que, se ele passasse mais de 60 dias, consecutivos ou não, dentro de um espectro de 12 meses, a operadora pode sim rescindir esse contrato com aquele beneficiário, mas ela obrigatoriamente deve notificá-lo no 50º dia de inadimplência, ou seja, dando ciência de que ele está inadimplente, e ele terá mais 10 dias para tomar medidas, ou fazer um acordo, ou pagar, ou enfim. Veja só, regra geral, ou ela rescinde todo o contrato, né, ou a possibilidade que existe de ela, de repente, eliminar um, dois ou alguns beneficiários daquele contrato, quando se comprova o inadimplemento daquela pessoa em relação ao contrato, as suas mensalidades respectivas, por mais de 60 dias, ou comprovação de fraude daquele beneficiário. Fora isso, ela não pode fazer algo que, inclusive, é importante a gente ressaltar aqui para as pessoas que nos ouvem, isso é vedado, com fundamento, inclusive, em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A operadora de saúde, em hipótese alguma, ela pode fazer o que se chama de seleção de risco, né? A Lei 9.656, no seu artigo 14, já veda, no momento da inclusão, esse tipo de discriminação, de postura discriminatória por parte de qualquer operadora, ou seja, de que, pelo fato de ser um idoso, de ser uma pessoa com deficiência, de ser uma pessoa com uma moléstia grave, ela não aceitá-lo no plano, isso não pode, isso é vedado pela Lei 9.656 de forma expressa, e soma-se a isso uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que amplia não só no momento da contratação, bem como no momento da exclusão. Essa vedação aplica-se. Então, ela não pode fazer seleção de risco para que ela tenha no seu universo de beneficiários aqueles que demandarão infinitamente menos do que outros. Então, esse tipo de conduta não existe. Tá? E caso aconteça, é importante que essas pessoas busquem imediatamente, primeiro, Elias, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrindo uma reclamação em face desta operadora para que a Agência Nacional tenha a oportunidade de analisar aquele caso concreto. E por mais que os consumidores pensem que isso é uma ferramenta que não funciona, eu digo isso como especialista, que inclusive faço isso nas demandas que eu trato enquanto especialista na área, quando recebo um cliente com esse perfil. É extremamente eficaz a reclamação junto à ANS. Ela entra em contato com a operadora, analisa o caso concreto e dá uma resposta para o consumidor, e breve, geralmente. Então é importante que ele faça isso e, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, ele busque auxílio de um profissional da área jurídica para orientá-lo dos passos que ele precisa tomar para poder sair dessa relação totalmente defeituosa que a operadora o colocou. Até porque, vale ressaltar, as operadoras elas estão sempre, em todas as medidas que são tomadas, muito bem amparadas pelo seu corpo jurídico. Então é extremamente injusto, eu diria, o consumidor ficar sozinho tentando buscar informação ou uma forma de lutar contra isso. O plano mais seguro do ponto de vista de rigor, né, que a ANS implementa, são os planos individuais e os planos familiares. Esses, as operadoras têm muito mais dificuldade de mobilidade, vamos dizer assim, no sentido de descumprir os mandamentos da Lei 9.656, que é quem regulamenta esse mercado. Quando a gente versa sobre um plano empresarial, coletivo por adesão, existe uma flexibilidade maior, naturalmente, por serem duas pessoas jurídicas ali em pé de igualdade, ajustando os termos daquele contrato. E o consumidor ele vai dentro desses termos, né? Então, primeiramente, no momento da inserção em um grupo desse, é importante que o consumidor busque ajuda, busque informação, no sentido de verificar como foram ajustados aqueles termos ali, daquela empresa com aquela operadora, daquela associação com aquela operadora e assim por diante. Porque ele terá que se submeter naturalmente àquele regramento. Então, nesses casos de plano coletivo, de fato há a possibilidade
de rescisão unilateral. Ela geralmente é prevista no próprio contrato, tá? E ali se diz como é que isso se dará na prática. Mas, regra geral, todo plano coletivo tem essa possibilidade de rescisão. O que é que a gente diria para essas pessoas? Primeiro, é importante que assim que ela tiver ciência desse rompimento, que ela entre em contato direto com a operadora para tomar ciência de fato do que aconteceu. Porque muitas vezes a respectiva pessoa jurídica a qual ela está vinculada não passa essa informação de forma tão breve. Então ela corre para a operadora, tendo ciência do que foi que aconteceu, para que ela tome as medidas. Porque no tocante a esse paciente especificamente, que está em curso de algum tratamento, o Poder Judiciário vem reiteradamente proferindo decisões no sentido de que essas pessoas não podem ser impactadas negativamente com esse tipo de postura. Então, enquanto ele está em curso de tratamento, o seu plano de saúde não poderia ser, em hipótese alguma, ser cancelado. E inúmeras liminares são nesse sentido. Até que se discuta o mérito, ele permanece com o plano restabelecido, sem qualquer prejuízo, até porque, Elias, vale ressaltar, isso acontece com as pessoas que estão adimplentes com a sua mensalidade. Qual é o prejuízo que o operador está tendo? Ele está adimplindo ali mensalmente a sua mensalidade. Tempo urge nesses casos. Né? Se ele necessitar, por exemplo, ou desejar fazer uma portabilidade, que também está ao alcance dele, numa suspensão dessa de contrato, ele tem um período pré-definido para fazer isso. Né? Então, assim, dentro daqueles 60 dias, ele precisa definir a sua vida. Ou faz a portabilidade, só eu não quero mais relação com essa operadora, vou buscar outra, leva toda a sua carência naturalmente, né? Não tem que recomeçar, ou ele toma as medidas cabíveis para que aquele vínculo com a respectiva operadora seja imediatamente restabelecido, para que ele não tenha qualquer prejuízo ali, especialmente se ele estiver em curso de um tratamento. No caso concreto, se ela verifica alguma conduta de fato abusiva da operadora, a própria ANS já implementa sanções administrativas, inclusive multas, em face daquela operadora. Então, é importante que o consumidor tenha esse hábito de estar notificando a agência reguladora do que acontece no dia a dia, porque são essas notificações, são essas reclamações que fazem com que a agência, ano a ano, suspenda, por exemplo, a comercialização de diversos planos país afora, justamente por isso. Quando ela comprova que o serviço prestado está precário e ela continua abordando comercialmente consumidores, né, no intuito de angariar mais clientes, e lá na ponta ela está prestando um serviço totalmente precário, a ANS simplesmente intervém e suspende a comercialização daquela operadora, dá um prazo para que ela ajuste a sua conduta, né, a sua prestação de serviço, e se for o caso dessas melhorias serem realizadas, ela retornar. Mas é o consumidor que leva essa informação. A agência, infelizmente, é humanamente impossível que ela tenha, com seu corpo próprio, como saber tudo o que está acontecendo num país de dimensões continentais como o Brasil. Então é importante que o consumidor tenha esse hábito de reportar os casos para a agência.